Continuando o estudo de Romanos capítulo 2, o justo juízo de Deus, vamos para a parte 2. E o princípio 2, que o juízo de Deus é segundo a ira acumulada. Vamos ler o versículo 4 e 5. Você despreza as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Benignidade, em outras traduções, é traduzido como bondade. Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, ou coração sem arrependimento, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, ao desprezar as riquezas da bondade, da paciência, da longanimidade de Deus, a gente ignora que é a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Então, quando a gente despreza, primeiro, a bondade de Deus, né? Como podemos desprezar a bondade de Deus? É muito comum hoje em dia os homens desprezarem a bondade de Deus com a seguinte afirmação: eu estou fazendo isso, eu sei, estou fazendo isso errado, né? Mas Deus é bom, ele compreende. E então a gente despreza a própria bondade de Deus quando nós admitimos que é pela bondade dele que nós vamos escapar sem haver arrependimento, sem haver mudança de vida. Então você vai desprezar a bondade que te leva ao arrependimento. Se você não bate no peito de Deus, tem misericórdia de mim, eu estou errado, o Senhor está certo, muda meu coração, tem misericórdia de mim. Então nós desprezamos a bondade, desprezamos a paciência, porque Deus ele é demorado, ele é paciente, ele não julga de imediato. Então muitas vezes, porque não vemos a punição daquilo de errado que estamos fazendo, nós pensamos que não tem nada de errado conosco, mas nós estamos desprezando a paciência de Deus e ainda desprezamos a longanimidade de Deus. Longanimidade significa Deus é longânimo, ele é paciente, demorado em aplicar a sua punição. E se Deus demora a nos punir pela ira dele, nos disciplinar, como um pai que demora a disciplinar o erro dos seus filhos, os filhos ficam cada dia mais rebeldes. Então, cuidado para não desprezar a bondade, a paciência, a longanimidade de Deus, e cuidado para não ignorar que é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Que é ignorar, né? É desconsiderar, é não entender. Os fatos estão aí, mas eu não quero saber, eu vou ignorar, põe de lado, né? E eu não quero mudar de vida, não quero me arrepender, né? E então, o que é arrependimento, né? Arrependimento é algo que é inspirado e capacitado pelo próprio Deus. Pedro, quando está pregando a multidão, eles falam: que faremos, irmãos? E a primeira coisa que eles falam a primeira coisa que Pedro responde é: arrependei-vos. Ou seja, muda seu modo de pensar. Arrependimento é repensar, pensar de novo. Jesus contou a história de 2 filhos de um pai, que o pai mandou os filhos fazerem alguma coisa lá, e aí o primeiro filho diz: eu vou, e não foi. O segundo filho diz: eu não vou. Mas depois ele pensou e resolveu e foi. Quem fez a vontade do pai? O segundo, que foi, porque ele se arrependeu e foi. E o primeiro diz que ia de boca, mas nunca foi. Então a mesma coisa é com arrependimento, né? Deus ele não leva em conta nossos tempos de ignorância, mas agora ele está anunciando que todos os homens devem se arrepender. Isso está na pregação de Paulo em Atenas, Atos 17:30. O que acontece quando alguém se arrepende? Primeiro, nós mudamos em relação a Deus. Nós éramos inimigos de Deus pelos nossos pecados, nossas más obras, nossos erros, mas agora a gente entende Deus e agora nós mudamos.
Nós mudamos em relação a nós mesmos. Antes eu não estava nem aí para os meus pecados. Mas agora eu caio em mim e falo, puxa vida, como é que Deus tolerou isso em mim? Jó, ele teve uma reação desse tipo. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Quando você tem uma visão espiritual, uma visão de Deus, através da palavra dele, você se arrepende e você quer mudança. Mudamos o modo como vemos a vida, porque agora a vida passa a ser uma viagem rumo a Deus. Nossa prioridade, nosso alvo passa a ser Cristo, nosso alvo passa a ser a eternidade. Nós não estamos presos mais às coisas desse mundo, vivemos no mundo, mas não somos do mundo. E por fim, nossa conduta muda. A Bíblia diz em Provérbios 28, 13, que quem encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcança misericórdia. Então temos que confessar e deixar. E a gente nunca deve esquecer que quem nos conduz ao arrependimento, o grande agente, é o Espírito Santo, que Jesus disse convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, que é o tema que estamos falando aqui. A humanidade, ela tem criado esse argumento esperto, né? Deus é bom, ele vai me perdoar. E assim eles continuam a pecar e a desprezar a bondade de Deus. Deus, ele tolera o seu pecado, mas ele não deixa impune. Ele falou isso para Moisés, quando se revelou a Moisés no monte. Outra coisa que os homens ignoram, que o seu coração duro, impenitente, coração sem arrependimento, o problema do homem é que o pecado, o nosso pecado, está no nosso coração, que é o centro da nossa personalidade. Jesus ensinou isso, ele diz que é do coração que saem as más obras, as obras que fazemos. E dureza, nosso coração, quando não tem arrependimento, fica impenitente, ele vai ficando duro. Uma espécie de enrijecimento do coração. É como um homem que faz muito trabalho manual e fica com calos nas mãos. O coração humano, o ser interior, vai tendo um estado de calosidade, de dureza, e aí ele fica difícil de se arrepender. E isso, mudar o coração, é uma arte que só Deus consegue. Só Deus pode, Você pode fazer, é clamar e pedir a Deus, muda o meu coração. Outra coisa que os homens ignoram nesse texto é que eles estão entesourando ira. Que palavra forte, botando ira no seu tesouro, ou guardando ira dentro do seu tesouro, armazenando ira, acumulando ira. Quando na eternidade Deus abrir os livros dele, que está escrito em Apocalipse 20, ele vai achar ira acumulada, ele vai achar pecados acumulados lá. E aí vai ser terrível esse dia do juízo, porque toda essa ira, toda essa culpa acumulada, todo esse pecado acumulado vai cair sobre o pecador. E aí vai ser muito difícil. Mudar o coração não é algo que um ensino pode fazer. A única coisa que pode mudar o coração é o Espírito Santo, é Deus operando arrependimento, porque o homem natural, ele é inimigo de Deus. O homem natural, ele odeia Deus, ele acha que Deus é bom, que não vai puni-lo, mas isso é uma maneira de odiar Deus, porque ele ignora que Deus é santo, que Deus é justo, que Deus é verdadeiro, que Deus é bom, que Deus é fiel às suas propostas. Então ele vai acumulando ira. Então o julgamento de Deus é segundo a verdade, primeiro ponto. E o julgamento de Deus é segundo a ira acumulada, segundo ponto.
O terceiro princípio é que o julgamento, o justo juízo de Deus, então juízo de Deus, quando eu falo julgamento, eu estou falando juízo, é segundo as obras que nós fizemos. Né? E está no versículo 6, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção. Versículo 8, mas indignação e ira aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Versículo 9, tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Glória, porém, honra e paz a qualquer que pratica o bem, primeiramente ao judeu e também ao grego. Então, o juízo de Deus, julgamento de Deus, justo juízo de Deus, é segundo as obras praticadas. Aqui a lei da colheita, tudo que o homem semear, isso também colherá. E vai haver diferentes graus de punição nesse juízo de Deus, né? Porque todos vamos comparecer diante do tribunal de Deus. Os incrédulos naquele dia vão entender o significado do que é estar perdido e qual vai ser o destino. E o crente verdadeiro vai ganhar ou perder níveis de glória, níveis de galardão presentes, né? E coroas vão ser dadas aos cristãos. Olha que Jeremias fala: eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os rins. Isso para dar a cada um segundo seus caminhos, segundo o fruto de suas ações. Ou Jesus diz em Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem virá na sua glória, a glória de seu Pai com seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Ou ainda 2 Coríntios 5,10, porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Ou ainda 1 Pedro 1,7, se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga, segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo de vossa peregrinação. Aí em Apocalipse fala que todos vão estar diante do trono, abriram-se os livros e abriu-se outro livro que é da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então existem livros de obras de cada pessoa. Cada pessoa tem as suas obras registradas no céu. Uau, isso é tremendo. Então, o juízo de Deus é segundo a obra. Deus não vai favorecer ninguém, né? Vai ser julgado segundo a obra, segundo aquilo que ele fez. Todo mundo é colocado nessa esfera, e também tendo entendimento dos caminhos de Deus, você vai ter um juízo mais severo ou não. Depende do seu entendimento, depende daquilo que Deus te deu. Então o judeu recebeu a palavra de Deus, os oráculos de Deus lá no Monte Sinai, na lei de Deus, e ele vai ser julgado segundo essa lei, segundo as obras que ele fez em decorrente disso. Agora ele diz aqui no texto, né, que a vida eterna os que perseveram em fazer o bem. Quer dizer, Deus vai dar a vida eterna nos que perseveram em fazer o bem. Quem é que persevera em fazer o bem? É aquele que foi salvo, aquele que teve o coração mudado, aquele que teve o Espírito, veio habitar em si. Esse vai buscar a honra, vai buscar a glória, vai buscar a incorrupção, vai buscar a santidade, vai perseverar em fazer o bem, ajudar os necessitados, vai buscar a imortalidade, né? Vai buscar viver à sombra da palavra de Deus, que fala que Jesus virá a esse mundo para nos recompensar, né? Nos revestir de imortalidade. Agora, qual é a atitude do incrédulo que não quer Deus? Ele vai receber indignação e ira aos que são
contenciosos ou que tendem a viver contendendo lutas e brigas, que são desobedientes à verdade de Deus, da palavra de Deus, que são obedientes à iniquidade, esses vão ter tribulação e angústia, porque ele faz o mal. Então, quem não teve o coração mudado, quem não se arrependeu dos seus pecados, vive fazendo o mal. E isso vale para tanto judeu como grego. Agora, quem recebeu a verdade, que é Cristo no coração, e pratica o bem, ele vive para fazer boas obras. Esse é o chamado de Deus para nós, viver fazendo boas obras, porque as obras que fazemos demonstram a fé que temos. Se você tem fé verdadeira, então você vai praticar obras verdadeiras, obras de justiça, porque você foi criado em Cristo para boas obras. Então aí as suas obras vão mostrar que você realmente tem fé. Então até aqui a segunda parte, o juiz de Deus é segundo as obras também. Compartilha, estuda, dê um like, faça comentários, perguntas, vamos entrar nos segredos da palavra de Deus.